Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass. Por que essa Masterclass? Muitas pessoas que nos seguem ficam sempre perguntando como que você faz para vender, comprar terrenos em leilões? Como funciona? Como eu dolarizo esse meu patrimônio? Como eu faço para investir nos Estados Unidos? E a gente vai, então, com essa Masterclass, mostrar para vocês que é muito fácil e sem burocracia. Então, hoje, estou aqui com a minha convidada especial, que nada mais é que a nossa autoridade em compra e venda de terrenos, Natália. Cadê os aplausos, gente? Quero ser recebida com aplausos. É isso aí. A Natália, ela é, como eu falei, a nossa autoridade e é ela que é responsável por todo o processo da nossa empresa Lotes na compra e venda de terrenos aqui nos Estados Unidos de leilão. Né? Então, nada melhor do que ela para fazer essa Masterclass comigo e vocês tirarem todas as suas dúvidas, gente. No final vai ter dúvida, vai ter perguntas. Vai ter o Hot City. Exatamente. Então, vou deixá-la agora falar um pouquinho para vocês e eu vou dando os meus pitacos aqui, tá, Nath? Por favor. Fica à vontade, fica à vontade. Gente, muito obrigada por vocês estarem presentes nessa Masterclass. Como a Camila falou, é nossa primeira Masterclass. A gente já vem aí de uma sequência de lives. A gente fez, inclusive, a nossa última live foi com a nossa contadora, explicando toda a parte burocrática, né? Acredito até que muitos de vocês estavam presentes durante essa live. E é um prazer estar aqui. E eu vou começar, assim, todas as minhas lives eu falo a mesma coisa, tá, gente? Pra mim é importante que a gente leve isso daqui de uma forma muito descontraída. Por quê? Trabalhar com investimento já é algo muito denso, né? A gente falar sobre investimento já é algo muito denso. Então, se eu trazer uma Masterclass pra vocês aqui com essa densidade, uma densidade muito grande, fica chato. E eu não gosto de nada chato. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui ser super descontraído e eu quero depois que vocês participem, que vocês tragam suas dúvidas, abra o microfone, abra a câmera de vocês na hora que vocês forem perguntar. Existe uma pessoa muito importante para mim, inclusive ela tá assistindo essa live, e ela fala o seguinte: se a gente quer que as coisas mudem, e eu acredito que vocês estão aqui porque vocês querem mudar, vocês querem fazer coisas diferentes. Então, se a gente quer que as coisas sejam diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, não se escondam aí atrás das câmeras de vocês. Abra a câmera, fala com a gente, abre o microfone, tá bom? Na realidade, essa é a oportunidade que vocês têm para tirar todas as dúvidas, né, Nath? Exato. Então, ficar escondidinho lá, tô com dúvida, mas não vou perguntar, tô com dúvida, mas não vou falar nada, deixa pra próxima. Fazer as coisas iguais às vezes sempre. Essa é a oportunidade da vida de vocês. Exato. Então, abra um microfone. E a segunda questão é eu estar aqui na primeira Masterclass ao lado da minha amiga Camila. Quem conhece a gente sabe que a gente já tem uma amizade de muito tempo, né, amiga? E vai para uns 9 anos. E a gente passou por muitas coisas juntas. E hoje estar aqui com ela na nossa Masterclass. Sim. E ser minha sócia na Lotes, que nós somos sócias junto com o Aldi Palma. É uma honra muito grande. Mas sem delongas, vamos lá para nossa Masterclass e mostrar para vocês como é fácil e como é seguro vocês construírem patrimônios aqui nos Estados Unidos. Tá certo? Vou falar aqui um pouquinho sobre mim, tá? É muito rápido, não vou deixar vocês boring com isso, não. Então, vim para os Estados Unidos em 2016. Sou mãe de 3 crianças, né? A minha menor criança está com 12, minha maior está com 20, quase 20. Mas tenho 3 filhos e moro aqui desde 2016. Vim para cá naquela expectativa de como todos que estão aqui, né, hoje nos Estados Unidos, que eu acredito que tem um pessoal que está no Brasil assistindo a gente. Uhum. Mas quem está aqui nos Estados Unidos com aquele sonho de vir para a América e construir uma nova vida. E isso, lógico, construir uma nova vida sempre traz novos desafios. E, na verdade, muitos desafios, para vocês que estão aqui sabem, que viver aqui traz, sim, muitos desafios. E trabalhamos, eu e Camila, no McDonald's, inclusive, durante um ano e pouquinho, nessa nossa jornada. E aí, depois disso, foi quando eu fui apresentada pelo Aldi Palma. O Al apresentou pra gente o mundo do investimento imobiliário. E aí a gente conheceu até o tax deed, né, que é a compra de terrenos através de leilão. Então é muito básico, não vou deixar vocês boring com a minha apresentação, vamos para o que interessa de fato. A gente tem um objetivo muito claro nessa Masterclass. A gente tem um objetivo muito claro para trazer para vocês informação
segura, tá? De fontes seguras. Beber de fonte segura é muito importante no momento que vocês estão querendo transitar ou mover, ou mexer com dinheiro ou com algum investimento em qualquer lugar, tá? Então, eu quero trazer para vocês informações seguras, informações práticas sobre como vocês podem dolarizar quem está no Brasil ou quem está aqui, investir em algo, às vezes transitar de carreira, enfim, trazer informações seguras para vocês. Acho que esse é um dos maiores objetivos da nossa Masterclass, tá? Eu quero contar um pedacinho, um pouquinho de qual que é a intenção da Lotus. Por que a gente tem a Lotus? Qual que é o fundamento? Porque como é que a gente trabalha com a Lotus? Quando eu era muito jovem, muito pequena, meus pais, eles trabalhavam nessa parte de real estate, né? Engraçado isso. Minha mãe e meu pai era corretora, minha mãe trabalhava com investimento imobiliário, ela trabalhava com um arquiteto muito famoso no Brasil e ela estava imersa. Meus pais sempre estiveram muito imersos nesse mundo de investimento imobiliário. Mas que caia o queixo, eles nunca investiram em nada. Nunca fizeram nenhum tipo de investimento, porque eles sempre acreditavam que aquilo não era para eles. Eles nunca tinham a compreensão total, eles nunca tiveram alguém que segurava na mão, que segurou na mão deles e mostrasse o caminho para eles investirem, para eles poderem participar também daquilo que eles já faziam. Né? Então, eles sempre trabalharam para os outros, eles sempre fizeram investimento para outras pessoas, mas nunca para eles próprios. Então, buscando o porquê que a gente tinha... Isso foi uma busca muito pessoal, tá? Buscando o porquê que eu estava trabalhando com isso, porquê que eu estava mexendo com isso, porquê que eu amava tanto fazer o que eu estava fazendo. Isso veio muito à tona, porque eu quero ajudar pessoas comuns, pessoas aí, vocês aí do outro lado, que hoje não investem ou que hoje não sabem como investir aqui nos Estados Unidos, mostrar para vocês que isso é sim para vocês, que é fácil. Eu quero segurar na mão das pessoas e mostrar o caminho, porque se existisse uma Natália lá na época dos meus pais, com certeza ela teria mudado a história, a trajetória dos meus pais e talvez de outras gerações, da minha geração, da geração dos meus filhos. Então eu quero ser essa pessoa. Então esse é um dos propósitos maiores da Lotus, tá? Trazer algo descomplicado, trazer algo para vocês que vocês consigam entender do começo ao fim e participar de toda essa jornada de investimento. E que vocês mudem a trajetória de vocês e das próximas gerações de vocês. Então isso é uma dos principais focos da Lotus, tá? E também, com certeza, trazer a segurança durante o investimento de vocês, a acessibilidade e a orientação do começo ao fim. Como que a Lotus surgiu? Gente, eu acho que é importante a gente contar um pouquinho de como a Lotus surgiu e do que é a Lotus, para vocês entenderem o porquê e como a gente faz isso. Quando eu estou em reunião com os meus clientes, eu gosto de explicar sempre tudo isso, porque eu acho que isso é o fundamento, né? Isso é uma base, eles entenderem da onde que a gente surgiu e por que a gente faz isso hoje. Então, em 2021, o UAU, muitos de vocês conhecem, acredito que todos que tenham aí conhecem o UAU, ele conheceu o Tax Deed, que é a compra de terrenos através de leilões, né, de impostos. E ele mergulhou nesse universo da Tax Deed, ele fez cursos, ele aprendeu e ele botou em prática o Tax Deed. E ele começou lá no Mississippi. Chegou lá no Mississippi, ele simplesmente comprou mais de 2.000 terrenos lá dentro do Mississippi e começou a trabalhar com essa questão. Comprava no leilão, revendia, comprava no leilão, revendia. E aí ele segurava alguns lotes, ele segurou muitos lotes que se multiplicaram em 800. Né? Então, hoje nós temos 800 lotes no Mississippi. Com 800 lotes, surgiu a ideia da gente começar a construir lá no Mississippi. E é um investimento muito bonito, que é um investimento com propósito. Porque o Mississippi é um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, né? E eles têm uma carência de habitação muito grande. Então, o UAU conseguiu enxergar que dentro daquele condado que a gente estava trabalhando, que a gente já tinha os 800 terrenos, havia uma necessidade de moradia muito grande. E aí, a gente começou a fazer essas construções dessas casas lá no Mississippi com o propósito de atender essa necessidade de habitação que existe lá no Mississippi. Com tudo isso, a gente acabou deixando nessa época um pouquinho de lado os leilões, a gente parou de participar dos leilões. E isso, claro, a gente começou a sentir muita falta de participar de leilão. Falou, vamos começar de novo, vamos mexer de novo, o Mississippi já começou a andar lá, vamos mexer com terrenos de novo, com leilão de terrenos de tax deed. Só que agora na Flórida. E aí existiu um desafio para mim aqui, para a garota aqui, por quê? Eu precisava achar uma região muito parecida com o que a gente faz no Mississippi.
né? Que é uma região uma região que está crescendo, desenvolvendo, uma região que tem uma quantidade grande de terrenos para leilão. Então, existiu esse desafio e foi cumprido com sucesso. Graças a Deus, a gente achou uma área aqui na Flórida muito boa para trabalhar também com tax deed, que é onde a gente vem desenvolvendo. Então, tudo começou aí, em 2021, com a Al fazendo todo esse estudo sobre tax deed. Ô, Nath, só uma pergunta, né, que deve estar na cabecinha deles o que é o tax deed? Né? Você fala, terrenos de tax deed, terrenos de leilões. Então, o que é isso? Falar, o AL começou, depois parou, aí você assumiu, mas o que seria esse tax deed? Por que é tão rentável essa compra de terrenos de tax deed? Tax deed, gente, é compra de terrenos em leilão por falta de pagamento dos impostos. Aqui nos Estados Unidos, a gente chama de tax property. No Brasil, é IPTU. Então, a pessoa deixa de pagar o imposto dela e ali um tempo, o condado ele tem o direito de pegar essa propriedade e leiloar para poder quitar a dívida do tax property dessa pessoa, do IPTU dessa pessoa. Eu não sei como é que funciona muito bem os leilões no Brasil, eu não sei se existe essa modalidade de leilão no Brasil, mas aqui existem duas formas de modalidade. A de tax deed, que é por falta de pagamento de imposto, e também foreclosure, que é a falta de pagamento do mortgage, que seria o financiamento. Tá? Então, essa modalidade de foreclosure a gente não participa. Tá? Então, a gente só participa da falta de pagamento de impostos. Então, a Camila comprou um terreno, deixou de pagar o imposto do terreno dela, dali um tempo, o condado vai lá e ele tem o direito sobre essa propriedade e ele põe ela para leilão. E aí, nós participamos desses leilões e nós arrematamos esses terrenos nos leilões de propriedade. Muito mais barato, só muito com o valor que está devendo, na realidade. O condado, ele não quer saber de nada, ele não quer saber... Ele não quer ganhar em cima, ele quer só o valor que ela está devendo. Tá? Só o valor que a Camila, devedora, deixou de pagar dos impostos que ela devia. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, a Lotus surgiu com o propósito de tornar o acesso ao mercado imobiliário americano mais simples e seguro, né? Então, fora tudo o que eu acabei de contar para vocês, essa aqui também é um fundamento muito grande da Lotus, que é transformar tudo muito simples e mais seguro para vocês que estão investindo com a gente. O nosso modelo de negócio, então, é baseado na compra de terrenos. Já estava no próximo Stories, no próximo... Você adiantou meu negócio, já estava aqui no próximo slide. O nosso modelo é através de terrenos, de leilões, né? De impostos de propriedade. As pessoas perguntam sempre para mim sobre essa questão do tax deed e do foreclosure. Você participa de foreclosure? Não participamos de foreclosure. Para a gente se tornou muito mais fácil, mais seguro, inclusive, participar de tax deed. Existe uma diferença aí entre o foreclosure e tax deed, inclusive sobre outras dívidas. O foreclosure, ele não limpa todas as dívidas da propriedade. No tax deed, pelo condado, ele exercer, tá? Eu vou colocar entre parênteses, porque ele exerce um direito monarco. O que significa esse direito monarco? Deixa eu dar contextualizar para vocês. O condado, ele exerce um poder monarco sobre as propriedades. O que isso quer dizer? Ele tem o direito de receber, mas ninguém tem. Então, se a Camila tem uma propriedade onde ela tem um financiamento bancário e por alguma razão a Camila deixou de pagar o imposto dessa propriedade, o condado ele tem o direito de pegar essa propriedade da Camila e pôr para leilão. No momento que o condado pegou essa propriedade da Camila, ele quer vender pelo valor dos impostos, nada mais. Isso significa que o banco, ele deixa de ganhar o que a Camila tinha que pagar para ele. Então, ele exerce um poder absoluto sobre a dívida, entende? Então, a gente acha, na nossa opinião, conforme a gente trabalha, que é muito mais seguro trabalhar com o tax deed do que propriamente de foreclosure, tá? E outra coisa, você está falando, eu estou lembrando que as pessoas me perguntam. Não existe o risco, então, né? Você comprou esse terreno do condado e daí vem o antigo dono e fala, eu quero meu terreno de volta, eu tenho dinheiro aqui para pagar. Existe esse risco? Não, existe essa palavra, a gente chama de redemption ou redeem period.
Deixar bem contextualizado para vocês, existem mais ou menos 3.000 condados nos Estados Unidos. Um pouco mais, um pouco menos, 3.143, 3.141 condados nos Estados Unidos. Cada condado, ele segue uma forma de leiloar, ele segue umas regras impostas pelo estado. Porém, cada condado pode ter a sua peculiaridade, entende? Então, por exemplo, aqui na Flórida, no condado que a gente trabalha, e na Flórida em geral, tá? Eles assumiram essa regra, a Flórida em geral assumiu essa mesma regra. Não tem esse período de redemption ou de redeem, que é o período em que o ex-proprietário exerce ainda algum poder sobre aquela propriedade. Então, ele deixou de passar a pagar a propriedade dele. O condado foi lá, mandou carta, avisou, cobrou, mandou o xerife lá na porta para poder achar a pessoa. A pessoa não pagou o terreno dela. Ela tem o direito de pagar por essa dívida e recuperar o imóvel até o momento antes dessa propriedade ir para leilão. Quando essa propriedade vai para leilão, quando ela entra e ela está apta às outras pessoas a darem um lance nessa propriedade, o ex-proprietário, no caso a Camila, ela deixou de exercer qualquer poder legal sobre essa propriedade. Então, essa propriedade não é mais da Camila. Claro, existem as suas regras, suas exceções. Se a Camila se achou injustiçada, ela entrar na justiça para procurar os direitos dela, para dizer que aquela propriedade é dela e bababá, ela vai ter que provar por A mais B que aconteceu um erro do condado no momento que ele leiloou a propriedade sem os direitos. Tá? Mas é muito difícil, né? É muito difícil. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu acho que a gente já trabalhou com mais de 3 mil terrenos, não sei, alguma coisa assim, e a gente nunca teve esse tipo de problema, tá? Então, de fato, é mais seguro porque no momento que essa propriedade vai para leilão, a maior parte dos impostos, a maior parte das dívidas desse terreno, eles caem por conta desse poder monarca. Eu quero sempre colocar o poder monarca, porque a gente vive no capitalismo, né? Não é na monarquia. Mas é como se ele exercesse esse poder de monarquia em cima de qualquer outra coisa, tá? As únicas coisas que ficariam ali naquele terreno que deveria ser pago seria a própria dívidas que o condado colocou. Por exemplo, se o condado foi lá e cortou uma grama, não tinha quem cobrar, porque o cara não estava pagando nem imposto, quiçá o corte da grama, né? Então, o condado foi lá, cortou a grama, ele põe um lien nessa propriedade. E essa propriedade, sim, na hora que você arremata, você tem que pagar esse lien, esse valor pro condado. A gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? Eu sei que é meio complexo essa parte, mas a gente vai falar mais sobre isso. Atrapalhando, né? Ah, Camila, poxa. Vamos lá, próximo slide. Então, o que a gente faz? A gente oferece suporte completo para os nossos investidores, tá? Então, como que a Lotus trabalha? A gente tem uma lista de aquisição de terrenos. Os nossos investidores, eles são acompanhados desde esse momento. A gente ajuda na escolha, porque precisa fazer sentido, tá? Precisa fazer sentido para vocês. Qual condado vocês querem trabalhar? Qual é a forma que vocês querem apresentar esse terreno para investidores de vocês ou para comprador final de vocês? O que vocês querem fazer com esse terreno? Precisa fazer sentido. Então, a gente guia vocês desde o momento em que vocês escolhem a propriedade. Então, a gente ajuda vocês a escolher a propriedade dentro daquilo que vocês estão programados a fazer com esse investimento de vocês. Depois, tem todo o processo de documentação, tem todo o processo de transferência e depois o processo de venda. O que acontece? Tem muitos clientes nossos, a maior parte, na verdade, dos nossos investidores, eles querem manter os terrenos com a gente mesmo. E a gente faz a venda desse terreno para eles, né? Então, é o combo completo. A gente ajuda a escolher, a gente ajuda na toda a parte da documentação e a gente ajuda também na venda, né? Mas alguns clientes querem fazer o holding e querem segurar esse terreno e deixar para valorizar, enfim. É aquilo que eu falei, vai do perfil de cada investidor, né? Não existe uma regra. Então, nós aqui, como empresa, nós acompanhamos e isso vem muito a calhar com aquilo que eu falei lá no começo, que esse é o meu propósito, a minha meta dentro da Lotus, que é fazer esse acompanhamento minucioso junto com os meus investidores, tá? E claro, o que eu gosto muito de fazer é tornar possível aquilo que muitas pessoas acham impossível. Eu acredito que vocês não precisam responder, se quiser levantar a mão. Creio que dentro aí da nossa Masterclass deve existir já pessoas que já fazem investimentos e que falar sobre investimento é algo mais tranquilo, é algo mais suave, né? A gente falar sobre liquidez, falar sobre ROI, enfim. Todos esses termos acabam sendo termos mais usuais
no dia a dia, mas também entendo que tenham pessoas dentro da nossa live que nunca investiu, né? Que fala assim, nossa, não gosto nem de falar disso daí, gente. Não gosto nem de falar ROI. O que é ROI? Retorno sobre o seu investimento. Como calcula um ROI? Então, se torna algo mais complicado. E aí, quando a gente fala sobre investimento nos Estados Unidos, ou sobre comprar terreno de baixo valor para valorizar, enfim, isso pode se tornar algo na cabeça da pessoa meio que impossível. E através dessa Masterclass eu quero mostrar para vocês que não é algo impossível, que é algo totalmente factível, que é algo totalmente possível para qualquer pessoa, tá? E é um momento onde vocês podem começar a trazer dinheiro que está lá no Brasil, ou se não está com dinheiro, vocês estão aqui nos Estados Unidos, pegar o dinheiro que vocês têm aqui e investir em algo que é barato e rentável, porque como eu sempre falo, terreno, quem investe em terra nunca erra, né? Então, terra é um dos investimentos mais seguros. E sem dizer que você pode ganhar tanto, né, no lucro desse terreno, porque você vai vender mais caro do que ele realmente você comprou, quanto a dolarização, né? Porque o dólar cada vez está mais alto. Então, você acaba ganhando duas vezes, na dolarização do investimento e também no lucro que você vai ter com a operação. Isso foi um debate que a gente teve esses dias, porque tivemos alguns investidores que estavam com dinheiro aqui nos Estados Unidos, mas também tinham dinheiro no Brasil. E aí, devido a toda essa questão, né, que aconteceu, o dólar ele deu uma estabilizada aí bacana para quem tem dinheiro no Brasil e quer trazer para cá, né? O IOF voltou a ser o que era antes, 0,38 para investidor. E eu falei, a gente chegou à conclusão de que, olha, deixa o seu dinheiro que já está aqui. Vamos trazer o dinheiro que está do Brasil para a gente aproveitar essa onda toda aí, porque daqui a pouco o dólar não vai ficar desse jeito. A gente sabe que o dólar nunca fica baixo. A tendência do dólar é sempre aumentar, né? Então, vamos aproveitar esse momento. Quem tem dinheiro no Brasil e tem dinheiro aqui nos Estados Unidos, não usa o dinheiro agora aqui, não. Pega o dinheiro que está no Brasil, aproveita esse momento para trazer o dinheiro para cá e colocar em algo em que vai te ajudar aí a trazer um retorno bacana. E aqui era o momento que a gente ia falar de leilão, né, amiga? Tá. Eu dei uma... Tá tudo certo, a gente fala de novo. Porque eu acho muito importante eu explicar para vocês o que a gente faz, mas também é muito importante eu explicar como a gente faz. Porque uma das coisas que acontecem quando eu tô apresentando os terrenos, as pessoas falam assim para mim, nossa, mas é muito barato. É muito barato. Tem alguma pegadinha aí. Tem pegadinha aí. Aonde, isso aqui, eu já ouvi assim, essa daqui é tipo assim, a anual. Eu pago uma agora e eu tenho que pagar o resto quando que eu pago as outras. Não é, gente, ele é barato mesmo. Por quê? Junta tudo aquilo que eu expliquei pra vocês lá no começo, a gente compra dos leilões, certo? O condado, ele vende para poder pagar as dívidas que aquela pessoa estava devendo para eles. Então, os terrenos acabam saindo abaixo do valor de mercado. Consequentemente, a gente vende abaixo do valor de mercado para os nossos investidores. E aí, o nosso investidor, ele tem duas situações. Ele pode pegar esse terreno e colocar para vender ali na hora, né? Ou deixar com a gente vender aquele terreno ali na hora para ele, e ele já aproveitar essa margem aí que ele comprou abaixo do valor de mercado e vender a valor de mercado e aproveitar já essa margem de valorização. Ou ele pode fazer o holding dessas propriedades. Né? Então, ele faz o holding dessas propriedades e deixa que o mercado ao redor, né? O mercado Flórida, que a gente sabe que é rentável quando a gente fala de investimento imobiliário, que ele deixa isso daí valorizar o terreno dele. Então, tem essas duas opções e a gente trabalha com as duas muito bem. E por isso que a gente consegue vender terreno barato, porque a gente compra de leilão, tá? Então, não tem pegadinha. É isso aí mesmo. Quais são as formas que existem? E aqui eu vou entrar um pouquinho numa área um pouco mais técnica para vocês, porque eu vou mostrar para vocês quais são as duas formas de leilão que existem quando a gente fala de imposto, tá? Existem o tax deed e existe o tax lien. O tax lien, você não compra a propriedade, você compra a dívida, você compra aquele valor que a Camila deixou de pagar. Vocês compram esse valor que a Camila deixou de pagar. Você não está comprando o direito sobre a propriedade, tá? Você está fazendo um investimento. Aqui na Flórida, quando você compra essa dívida, que a Camila deixou de pagar, ela vai sair bem. Eu vou sair daqui arrasada, gente. Ela vai sair da Masterclass, gente, eu tô devendo. A Camila, então, deixou de pagar aí a dívida de um terreno e caiu de costas, tá? Sabe quanto é que é a dívida, quanto é o imposto de um terreno aqui? Na região que a gente trabalha, ela gira em torno de 80 a 150 dólares por ano.
Então, muitas pessoas deixam de pagar isso. Ou porque morreu, ou porque mudou de país, foi para a Inglaterra, para o Japão e acabou deixando o terreno para lá. Herança, não sabe que tem. Nem sabia que existia esse terreno, passou, entendeu? E aí acabou deixando o terreno lá de canto, enfim, N razões. E isso acontece muito, tá, gente? Acontece muito. Às vezes a gente vai ver as dívidas, 150, 300, você fala, 300? Tá valendo 300? É 300. E então, a gente compra a gente compra o direito. Então, a gente faz sempre o tax deed. O tax lien é a dívida. Então, a Camila deixou de pagar lá. No ano de 2024, ela deixou de pagar os $80 da dívida dela. O condado, ele não quer saber, ele quer receber esses $80. Então, a Camila não pagou. Chegou dia 1º de abril, não recebeu. O condado não recebeu esse imposto dela, dos $80. Ele põe o quê? A dívida da Camila para leilão. Então, a gente tem o direito de comprar a dívida da Camila. Aqui na Flórida, eles pagam 18%, tá? O máximo de 18% de retorno no que você investe nessa dívida. Só que existe um leilão para isso, e isso é muito interessante, é totalmente contrário do leilão tax deed. É um leilão decrescente. Então, eu entro nesse leilão e falo assim, olha, pela dívida da Camila, eu aceito 15%. Aí entra uma outra pessoa e fala assim, olha, eu aceito pela dívida da Camila, eu aceito 13%. Aí o condado fala, então tá, então eu vendo a dívida da Camila para você por 13%. Mas, de fato, ele não está vendendo a propriedade, ele está vendendo só a dívida, tá? É bem mais complexo que isso, estou passando só uma pincelada mesmo pra gente também não espaçar muito e mudar muito de assunto. Agora, o tax deed já foi quando o condado vendeu a primeira dívida, ele já vendeu a segunda dívida, ele já vendeu a terceira dívida, aí ele fala, agora chega. Agora a Camila tá de brincadeira com a minha cara. Agora eu vou pegar o terreno dela. Agora o terreno dela é meu. Acabou. Chega. Eu acho que é em torno de 5 anos, eu não sei. 3. 3 anos? 3 anos. 3 anos para o condado. Ele ainda é paciente, né, gente? Paciente o bichinho. 3 anos para ele poder tomar essa propriedade. Existe todo um método do condado para poder fazer isso. Existe uma regra, existe uma lei, tá? Para ele poder fazer isso. Ele tem que mandar várias notificações, ele tem que tentar encontrar a pessoa, assim, tem que deixar tudo certinho. Porque corre aquele risco de a Camila chegar e falar assim, eu não fui notificada. E o condado tem que ter lá que sim, você foi notificada tantas vezes, você deixou de pagar tantas vezes. Então, essa é o tax deed e é o que a gente participa, tá? Então, a gente compra, de fato, o direito sobre a propriedade. Cada estado tem as suas regras. Então, eu tô falando Flórida, tá bom? Texas é diferente, Georgia é diferente, Alabama é diferente, Mississippi é diferente. Mississippi é totalmente diferente do que da Flórida. Então, cada condado tem as suas regras. A Flórida, particularmente, a Mississippi é particularmente um condado bem fácil de participar. Como que a gente encontra oportunidades? E aí eu vou entrar um pouquinho no tema do que pra gente é importante em nível de estratégia, tá? A nossa estratégia é sempre buscar condados que estejam valorizando, condados que estejam não em plena valorização, certo? Mas que estejam valorizando. Por exemplo, Mississippi, a gente tem lá Hancock, que era um condado, quando o UAU chegou lá, ninguém entendia nada o que estava acontecendo. Por que o UAU, o bendito, está fazendo nesse condado? Não tem nada aqui. Agora tem a NASA lá. Agora tem Walmart, agora tem Home Depot, tem Lowe's, enfim, tem tudo lá. Estão construindo um porto para consertar navios, enfim, é um negócio gigantesco. Tá muito valorizado. Um hotel também. Um hotel, cassinos, enfim. No momento, ninguém viu nada. O UAU conseguiu enxergar toda aquela valorização, porque ele foi atrás e ele estudou. Então, esse é o nosso objetivo hoje, buscar condados onde as pessoas não enxergam que vai existir uma valorização, mas a gente enxergou primeiro. Por quê? É aí que a gente consegue as melhores oportunidades. É nesse momento em que a gente nada contra a maré que a gente consegue encontrar as melhores oportunidades. Tá? Então, é onde a gente encontra nossas listas, onde a gente vai atrás de terreno e tudo mais. A gente estuda, né, sobre aquela área. E através desse estudo dessa área, a Nath estuda, né? Através desse estudo, então, a gente consegue pegar terrenos mais baratos, porque não está valorizado. E na hora da gente revender, a gente pensa lá na frente vai valer. Por isso que às vezes ela falou que tem investidores que faz o holding, né? Espera. Uhum. Comprou, espera, porque sabe que lá na frente vai valorizar. E ele vai poder vender por mais caro.
Isso é... Eu adoro fazer esse tipo de pesquisa, tá? Porque vai dando um... Você vai recebendo... E quando você tá bem envolvida com o condado, você recebe deles a novidade. Você conversa com eles, eles vão mandando e-mails, enfim, do condado que a gente hoje trabalha. Eu recebi no começo desse ano, que a gente vai receber nesse condado 18 novas empresas. E 18 novas empresas vão gerar 4 mil empregos. Você tá entendendo? A valorização que isso vai ter? E só essas 18 novas empresas vão girar 2,3 milhões. Então, quer dizer, imagina o tamanho dessas empresas que vão estar ali hoje dentro do condado que a gente trabalha. Então, esse estudo que a gente faz é prévio, antes da gente ir para leilão, antes da gente pensar em anunciar isso para vocês. Então, no momento que a gente leva as oportunidades para os nossos investidores, esse estudo já está muito bem fundamentado, tá? Então, a gente monitora leilões públicos, né, em regiões estratégicas, claro, sempre estratégicas, analisando localização, a infraestrutura, potencial e a valorização. Então, é esse um dos principais motivos da gente ir contra a nossa maré. Por exemplo, tem pessoas que investem hoje, acho que quem é daqui da Flórida vai conhecer, que investem muito em Citrus, em Ocala, que é ali em Marion, né, condado de Marion, em Port Charlotte. Tem muita gente que investe nessa região, mas a gente não investe lá. Eu tenho parceiros, tem muitos parceiros que trabalham nessa região, então se tem um cliente que quer muito comprar lá, a gente tem como indicar ou trabalhar com essas parcerias. Mas não é um local onde a gente vai, porque é onde já está o grande público, onde está a grande massa. Sabe quando que eu vendia terrenos em Citrus? Eu vendia terrenos em Citrus em 2023, começo de 2023, final de 22, começo de 23. Eu vendia terrenos lá a $10 mil. Hoje, se um cliente meu quer comprar terreno lá, é $28 mil. Barato, tá? Barato, $28 mil. Um terreno em Citrus. Em Ocala, eu vendi terreno em Ocala por $14, 15 mil. Hoje o terreno lá tá valendo $40 mil. Então, pra gente já não vale mais a pena, entendeu? Trabalhar com essa questão de venda, dolarização, investimento, retorno rápido, liquidez, já não faz mais sentido essas regiões. Porque os terrenos já estão altos, né? Já não vai valorizados. já não vai conseguir aumentar mais. Não, aí a pessoa que quer construir, enfim, eu quero fazer uma casa especificamente em Ocala. Não aconselho não, mas quer, ok, tá tudo certo. Não é muito bom agora não, já tem muita casa lá em Ocala. Mas enfim, tá vendo? São coisas que a gente pode conversar. Quando um cliente vem, eu sou sincera, gente. Quando a gente fala pra mim assim, eu quero construir em Ocala, eu falo, tem certeza? Vamos ver um outro lugarzinho? Vamos ver alguma outra coisa pra você fazer? Então a gente sempre conversa sobre isso, tá? E como ocorre a valorização dos terrenos? Né? Isso é uma pergunta muito clara, as pessoas fazem muito essa pergunta para mim, porque às vezes eu vou com algum investidor lá no condado que a gente trabalha, e aí a pessoa olha ao redor e fala assim, não tem nada. Vendo mato. O que você tá vendo aqui? Exatamente isso. Eu falo, eu estou vendo números, meu querido, eu estou vendo valorização, eu estou vendo detalhes que o condado mandou pra gente está vendo muitas outras coisas. Então, tenta enxergar além do que os seus olhos físicos podem ver. Né? Exatamente. Vamos buscar isso, gente. informação. Quando o Al começou em Mississippi, que ele começou a comprar um monte de terreno, eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem tá comprando terreno lá? Porque eu ia pra Mississippi e falava, é isso aqui? Eu não moraria nesse monte de mato aqui. Camila, não é para morar. Exato. Camila, é investimento. Então, não tente olhar esses terrenos, né, como a minha casa, o meu lar. Não, é investimento, é compra e venda, né? E quanto mais rápido você comprar e vender, melhor vai fazendo mais ciclos no ano. E foi isso que a gente... Eu falei, inclusive, isso nos meus stories, esses tempos atrás aí, porque teve um investidor que foi lá e falou assim, nossa, mas a esposa, ela falou assim, nossa, eu nunca moraria aqui. Eu falava, claro que não. Tá doido? Você vai morar aqui e fazer o quê? Não é pra você morar. Não é pra você morar. Você vai investir. Você vai comprar agora pra gente poder vender pra alguém que queira morar no futuro. Essa é a ideia, porque é aí que tá a valorização. E eu vou trazer um caso real para vocês aqui, eu vou mostrar um caso real para vocês sobre isso. Então, fatores como infraestrutura, a proximidade com rodovias, escolas, comércio, aumenta a potencial de valorização. Claro, gente, que eu não vou comprar um terreno onde só é mato, não tem nem rua. Isso não existe.
Acho que nem na Flórida, né? Porque a Flórida é muito desenvolvida, é difícil até se achar um local desse. Mas aqui, onde a gente compra terreno, onde ofereço os terrenos para os investidores, tem o Walmart, tem o Walgreens, enfim, tem toda a estrutura necessária para se viver, tá? Tem muita gente morando. A região que a gente trabalha hoje é uma região que ainda aceita mobile homes. Para quem não sabe o que é mobile homes, são aquelas casas móveis que você põe em cima do caminhão e carrega ela para onde vocês querem. Então, é uma zona mais rural. E tem toda a infraestrutura, tem escola, tem hospital, tem tudo isso. Lógico que não é um Orlando, né? Não é um Orlando, é totalmente urbanizada. Não, é uma área rural. Então, com certeza, isso também aqui, que é buscar o comércio, as escolas e o potencial de valorização, é algo que a gente prevê e a gente preza muito. Outra coisa, mas aí já é algo que parte do proprietário, tá? Do terreno. Já não é mais, a gente já não espera isso de uma forma geral. Isso aqui é do proprietário. Que é, você comprou seu terreno. Eu quero limpar o terreno. Vou limpar o terreno, vou abrir ele um pouco, vou tirar os matos. Isso valoriza muito o terreno. Eu vou colocar uma cerca, eu vou secar o meu terreno e deixar ele muradinho ali, cercadinho. Isso também valoriza muito o terreno. É necessário? Não. Você precisa fazer isso? Não. Ele vai valorizar por si só. Mas, se o cliente quiser fazer, com certeza, de fato, ele já vai trazer algum benefício na venda. Posso fazer uma pergunta? Se você for falar mais pra frente... Eu falo, dá uma segurada. Dá uma segurada, Camila. Sim. Eu vou falar isso mais pra frente. Por que você só investe em terrenos e não em casas, em tax deed? Porque também tem isso com casas, né? De tax deed. Sim. E a gente só investe em terrenos. Você vai falar mais pra frente ou não? Posso falar agora. Pode. Não, foi boa a pergunta. Amiga, boa pergunta. Obrigada. Acertei. Ótimo, porque realmente existe essa pergunta por parte dos investidores, assim, vocês não trabalham com casa? Eu queria flipar a casa, eu queria fazer o flip da casa. O que é o flip da casa? É você comprar uma casa que está danificada, ou que está prejudicada, e você reformar e colocar ela para venda. Já fizemos no passado. Não é um business ruim, tá? É um business bom, muito legal, mas não é o propósito da Lots. Por quê? A gente quer liquidez. A gente quer que o negócio gire rápido. Então, a gente compra o terreno no leilão, dali 1, 2 semanas, a gente já passou esse terreno para os nossos investidores e dentro de prazo de 5, 6 meses, no máximo 8 meses, a gente já vendeu essa propriedade para investidor final. Então, o giro é rápido e é isso que a gente quer. Muitas vezes, o que a gente observou foi que quando a gente comprava a casa de flip, o retorno era menor ou se não igual ao do terreno. Então, a gente fazia... muito mais trabalho. Exato. Então, assim, vamos colocar. Hoje a gente tem um retorno de 30% em cima de um terreno, tá? Um exemplo. A gente tem um retorno de 30% num terreno num prazo de 2, 3 meses. No flip, a gente tinha, às vezes, 28%, 30% do retorno num prazo de 6, 8, 1 ano. Né? Então, o trabalho era muito maior, a dor de cabeça era muito maior. E eu acho que também, para manter essa casa, você vai precisar ter um seguro, vai ter que pagar um seguro da casa, né? Aqui tem furacão, tem enchente, né? Dependendo do lugar onde tá, que também é um custo a mais. Sim. Né? Então, e a pesquisa que a gente faz, tem uma pesquisa, né? Que a gente tem um departamento chamado Acquisition. Esse departamento, eles fazem toda a pesquisa do terreno. Então, antes de vender esse terreno, antes de ser a vendedora desse terreno, eu sou a compradora, eu sou a buyer. Então, eu exijo, sim, uma pesquisa muito criteriosa sobre esses terrenos. E a pesquisa da casa, ela é mais intensa. Ela tem que ser uma pesquisa mais complexa, porque... A gente tem que pesquisar a estrutura. Isso que eu ia falar, danos estruturais, Exato. né? Porque às vezes você olha ali, tá a carcaça bonita, mas na hora que você começa a abrir, você vê um monte de problema. E às vezes é uma compra errada e você acaba tendo prejuízo ao invés de... Não, vou ter que derrubar a casa, no final vai sobrar o terreno, entendeu? Então, ela é criteriosa, ela é mais minuciosa, então dá mais trabalho, entende? Então, com esse propósito de trazer o retorno mais rápido, né? De ter uma liquidez melhor, de ter um retorno melhor, enfim. A gente optou por trabalhar só com terrenos. Tá certo. Boa pergunta, amiga. Eu gostei dessa pergunta. Foi ótimo. Tá vendo, amiga? Ó. E como é que é feita essa revenda, tá? Então, a gente passou aí pela parte da compra, mostramos para vocês como que a gente trabalha, o que a gente faz, o que é a Lots, como a gente consegue esses terrenos mais baratos e como é que funcionaria a revenda. A revenda pode ser feita por vocês. Então, eu tenho até, inclusive, um cliente, agora ele comprou o terreno da gente essa semana.
E ele decidiu fazer a venda. Ele falou, quero comprar, mas eu tenho uma questão. Eu quero aprender a fazer. Eu quero que você me mostre como é que você faz. Eu quero ser o seu investidor, porém eu quero saber como é que você faz e eu quero segurar a venda, porque eu quero saber quais são os desafios que eu vou encontrar no momento da venda. Eu achei o máximo, falei, legal, pô, bacana. Então, ele vai fazer a venda, ele se propôs a fazer a venda, porque ele quer aprender, né? Ele optou pela segurança, né, de ter a gente como empresa já bem fundada, especialista nesse assunto. Então, ele preferiu ter a gente como segurança para ele começar a fazer o dele também. Então, ele comprou os terrenos com a gente, mas ele vai segurar esses terrenos para ele fazer a venda. E, lógico, se ele encontrar qualquer dificuldade nessa venda, a gente vai fazer a venda do terreno para ele. Então, na maior parte das vezes, o que acontece? O investidor vem até a gente, ele compra as propriedades e a gente segura essas propriedades para que a gente faça a venda. Acontece também, segundo caso, o investidor vem com a gente, compra as propriedades e ele faz o holding dessas propriedades por algum tempo, até o momento que ele decidir vender essa propriedade. Ou o cliente vem, compra e ele mesmo faz a venda, ele se responsabiliza por fazer essa venda, ou segurar, ou colocar na empresa, ou colocar como bem de família, ou passar o terreno para o filho, enfim. Esse terreno é seu, você faz o que você quiser desse terreno. É possível vender com lucro em curto, médio e longo prazo. É isso que eu estava falando, isso vocês decidem. Quero vender agora, vou ter um lucro tal, quero vender daqui a médio prazo, vou ter um retorno tal, a longo prazo vou ter um retorno NXPTO. Aqui é um caso real de uma cliente nossa, eu não sei se ela tá na live, a Bruna. Bruna, se você estiver na live, levanta a mão aí. Esse terreno é dela, tenho certeza que ela não vai se incomodar de eu falar o nome dela. Então, a Bruna comprou esse terreno da gente em agosto, no dia 12 de agosto de 2024. Não tem um ano ainda, tá? Esse terreno a gente vendia pelo valor de R$ 3.999. Não existe mais isso, tá, gente? Já valorizou. Eu não consigo mais preços de R$ 3.999. Para você ver como a questão de valorização ali do condado ela é rápida. Ela comprou esse terreno por R$ 3.999, na rua Neisman, ali em Interlaken. O que ela decidiu fazer? Segurar. Ela não quis vender. Ela falou, não, eu vou segurar esse terreno, eu quero mais pra frente decidir o que eu vou fazer com ele. Numas pesquisas, e eu faço muito isso, eu vejo, o mercado cresceu, deixa eu dar uma olhada quanto é que tá valorizando agora, valorizou tanto. Eu ligo pros meus clientes, falo, olha, os terrenos lá estão valendo tanto, vocês têm interesse em vender? Vocês querem vender esses terrenos agora? Não, não quero, seguro. Nessa de buscar a valorização ali próximo do terreno dela, eu descobri que os terrenos estavam sendo vendidos, e eu quero que vocês olhem bem, porque não é que foi anunciado, eles foram vendidos por 8.900, aqui na rua do lado, na O'Farrell, por 8.900. E eles foram vendidos, um em janeiro de 2011 e o outro em fevereiro janeiro de 2011. Janeiro 11 de 2005 e o outro em fevereiro 13 de 2005. Acho que a gente tem um tempinho. Rapidinho, amiga. Faz uma conta aí, amiga. Não. Não me peça pra fazer conta. Oh, meu Deus, mas eu vou ditar e você fala. Então tá bom. Meu Deus. Você quer de cabeça. Claro que não. De cabeça eu não faço. Coloca aí pra mim. Ela comprou esse terreno por 3.999. Ela tem um ano com esse terreno, ela deve ter pago aí uns $80 de imposto. 3.999. Mais $80 que ela pagou. Mais $80. Então tá, quanto é que deu aí total? 4.079. 4.079. Ok, agora paga isso daí. Coloca pra mim. Vamos colocar que ela venda esse terreno por 8.600. 8.600 menos 4.079. 4.521. Então o lucro dela foi de 4.521. Agora divide isso aí pra mim por 4.079. Bora? 1.10. Vezes 100. Meu Deus, eu não ia fazer isso de cabeça nunca. 110. Ela teve um ROI. Quem não sabe o que é um ROI... 110,8, né? 111. O ROI é o retorno sobre o investimento. E a gente sempre fala de porcentagens, tá? Então, o ROI é o retorno sobre o investimento. Se ela vendesse esse terreno hoje abaixo do que tá aqui, ela teria quanto? 111% de retorno sobre o investimento dela. E isso em menos de um ano. É algo surreal, gente. De verdade. É surreal. Eu investia no Brasil no Tesouro Nacional e eu tive o maior rendimento que eu tive foi 14% ao ano. Foi o maior rendimento que eu tive dentro do Tesouro Nacional. A gente tá falando aqui de 111% em um ano. E isso daqui é real, tá? Eu não tô trazendo suposição.
Não tô trazendo para vocês um achismo ou algo. A única coisa que a gente deduziu aqui é que ela quisesse vender, porque ela não quer vender. Eu ofereci para vender o terreno dela, ela falou, não quero vender. Eu quero segurar mais um pouco, porque eu sei que isso aqui vai aumentar. Então, ela tá segurando. Mas se ela vendesse hoje, esse seria o retorno dela, vendendo ainda abaixo do valor do que está sendo vendido lá na região. De 8.900, né? Então, não tô falando para vocês algo que a gente não vive, que a gente supõe do vizinho, enfim, do que falaram pra gente. Não é algo real. E eu tô trazendo isso para vocês aqui agora. É algo do nosso dia a dia, é o que a gente trabalha todo dia, é isso. Exato. E é algo que eu continuo me impressionando. Todos os dias eu fico maravilhada, maravilhinda com o retorno que meus investidores estão tendo, com o retorno que a gente também está tendo. Eu não vou falar que é só meus investidores, não, porque a gente também está tendo muito retorno e por isso que a gente trabalha com isso. Ninguém está aqui, ninguém é bobo, a gente está aqui querendo o quê? Lucratividade, retorno, dinheiro, dólares, né? Então, o retorno é muito bom para ela, também foi muito bom para mim. Eu quero trazer para vocês aqui também alguns depoimentos de alguns clientes nossos que compraram terreno com a gente. Então, eu selecionei alguns, mas a gente conseguiu já, graças a Deus, ajudar muitas pessoas a começarem a investir, a mudar, a dar um turnover na vida, né? Porque não adianta a gente só ficar, pensando em trabalhar o tempo inteiro, que é isso que acontece quando a gente chega aqui nessa América. A gente trabalha o tempo inteiro, é de 8 a 5, é de 9 a 6, enfim, a gente trabalha muito. Só que chega uma época da nossa vida em que só o esforço do nosso braço não vai ser o suficiente. Que a gente vai precisar ter uma renda vinda de algum outro lugar. Que só trabalhar vai fazer o que? A gente vai cansar, a gente vai esgotar. Entende? Então a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa arrumar a nossa vida financeira para que sobre dinheiro para a gente investir. Para o dinheiro trabalhar para a gente. O que a gente quer? O que a gente busca? Exatamente isso que a Camila falou, que o dinheiro trabalhe para vocês, né? E não que a gente fique nessa corrida endoidecida atrás do dinheiro o tempo inteiro. E isso é muito bom porque quando eu falo sobrar, e muitas pessoas me perguntam, nossa, mas Thay, como é que eu vou investir nos Estados Unidos? Ou como é que eu vou pegar meus dólares? Quase não sobra para mim esse dinheiro. Os nossos investimentos hoje, eles iniciam a partir de $5.500. E a gente também trabalha com Owner Finance. O que significa Owner Finance? A gente financia essa possibilidade de investimento para os nossos clientes. Então, com parcela de $300 por mês, você consegue adquirir já um terreno com a gente. E já vai fazer parte disso daqui. Tá? E já fazer parte desse mercado. E já começar com o seu terreno. E o que eu acho mais bonito é quando eu vejo um investidor meu comprando um terreno. Aí a gente vende. Aí ele vai lá e compra 2 terrenos. E aí a gente vende. E aí ele vai crescendo o patrimônio dele. Até o momento que ele fala assim, vou vender 3 e vou segurar um para mim? Isso é lindo de ver. Sim. Eu realmente amo ver esse tipo de coisa. Tá? Então vou soltar aqui uns depoimentos para vocês assistirem. E a gente já volta aqui já. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tive com a empresa Lotes. Comprei os nossos primeiros lotes aqui nos Estados Unidos através deles e em 2 meses e pouco nós tivemos um bom retorno. Foi aproximadamente 23% do valor investido. Em qual área que nós vamos investir que vai ter um retorno em 2 meses de 23%. Antes de investir, eu fui pessoalmente conhecer o escritório, fiquei bem abismado com a estrutura que eles têm e também do conhecimento profundo referente essa área, né? A parte de tax deed, a parte de investimento dessas áreas aí. Depois desse primeiro investimento com esse bom retorno, nós reinvestimos novamente com eles. Podem investir com eles sem medo, né? Pode confiar neles. Uma empresa que dá um bom feedback ao cliente, respeita bastante o cliente. Então eu gostei bastante de trabalhar com a empresa Lotes. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha parceria aí com a Lotes. Já tivemos aí algumas operações realizadas. Estou muito contente com todas as operações. Quero agradecer a Natália aí por todo o trabalho que vem fazendo, pela busca dos lotes, apresentar para nós os melhores lotes que tem aí no mercado. Já fiz algumas operações aí com a empresa, então posso falar que a empresa é séria e idônea. Entre as experiências que eu tive, eu já fiz uma operação aí de um lote que eu comprei. Comprei ele no dia X. No dia seguinte da compra, depois tudo efetivado, tudo certinho, já tive opções de venda, né, praticamente pelo dobro do valor do que eu comprei. Então, para ver assim que eles tentam buscar o que é de melhor. Eu sempre trabalhei com imóveis no Brasil, tanto em terrenos como construção de casa, e eu resolvi trazer esse investimento, dolarizar o meu patrimônio. A maior dificuldade que eu tinha era imaginar que era muito mais caro do que é na verdade, né? Os valores dos terrenos. Eu imaginava que seria uma coisa assim,
impossível, que seria muito caro, e quando a gente descobriu que não é, que é uma coisa extremamente viável dolarizar o patrimônio, né? Aí foi quando eu conheci a Natália, ela me apresentou, né, as opções de terrenos, nós acabamos adquirindo 5 terrenos, e a estimativa de retorno é de 24%, 25%. Eu gosto de investir em terreno justamente por causa disso, porque eu imagino que não existe nenhum retorno que te traz isso, um retorno garantido, né? Porque terra é um investimento que você não perde. Conheci a Natália por meio do Jason e do Thiago Machado, aqui de Balneário Camboriú. Eu falo daqui dessa região. A gente tinha muita vontade de começar o tal do dolarizar o patrimônio, tá? Gostei muito do que vi, da capacidade que ela tem de mostrar que pode acontecer na região, dados. Eu sou um cara que gosto muito de dados também. Ainda não vendi os terrenos, ainda tá dentro da nossa holding. Não tenho visto de negócio, só o de turista, né? Acho que é o B1, B2, então isso não dificultou ou não virou um problema, muito pelo contrário. Depois eu abri a LLC junto com a Ana. No total nós temos 4 terrenos comprados com a Natália, essa pessoa que está falando com vocês aí. Vocês viram? Eu fico besta de ouvir. Eu já escutei esses depoimentos e os outros, mas eu adoro escutar. Porque é a certeza de que a gente está fazendo um bom trabalho. E isso, para mim, é a valorização do meu trabalho. Então, eu gosto bastante desses depoimentos. Obrigado, pessoal, que acho que tem um pessoal na live aí também, ou na Masterclass. Obrigado pelo depoimento de vocês, tá bom? O Gui, como vocês viram lá, ele faturou... Ele conseguiu 23%, né? A gente conseguiu para ele 23% de retorno nos investimentos dele. E o Gui, ele reinvestiu esse valor com a gente. O que acontece na maior parte das vezes, a pessoa compra os terrenos com a gente consegue fazer toda a venda dele, virar isso. A gente virou os terrenos dele em 2 meses. A gente conseguiu vender todos os terrenos dele num prazo de 2 meses, trazendo para ele 23% de retorno nesse investimento dele aí. Então, é isso, os depoimentos estão lá. E por que vocês devem investir em lotes? Gente, acho que depois de tudo isso que a gente falou, né? Tem mais alguma coisa, algum benefício de trás por detrás? Convencer mais do quê? Eu preciso convencer vocês do quê? Mas, na verdade, eu preciso sim. Por que eu quero falar pra vocês? Qual que o chat tá aberto aí, né, equipe ou produção? O chat tá aberto aí. Você tá vendo o chat, né? Eu queria que, se vocês pudessem responder pra mim, qual que é a maior qualidade de um bom investidor? Se vocês conseguirem passar aí, ou se não, vou dar um tempinho aí, se alguém quiser tentar acertar, qual é a maior qualidade de um bom investidor? Me fala aí, galera. Vamos lá, lembra que a gente conversou no começo? Vamos falar, vamos abrir as câmeras, a gente tá no Zoom, a gente pode abrir câmera, pode conversar. Saiu alguma pergunta aí? Nada, todo mundo envergonhado. Ô, povo tímido, gente. Como vocês são tímidos? Credo, que horror. Bom, então tá bom. Eu vou falar pra vocês. Qual é a maior qualidade de um investidor? É você saber o timing correto de fazer o negócio. Lógico, um bom investidor tem outras características também. A Soraya disse lucro e liquidez. Lucro e liquidez. Isso não é ele buscar isso, né? Entendi, Soraya. Tá certo também. Mas a maior qualidade do investidor é ele saber o timing certo, ele não perder o timing. Os melhores investidores... Ter visão. Investir em um local com início de valorização, o giro é mais rápido. Exato, é o timing, ter a visão. O timing é a visão, né? Então, quando você tem a visão daquilo que você está fazendo, e você faz, porque não adianta só você ter visão e não fazer, né? A visão tem que vir acompanhada da ação, né? Então, a gente precisa ter visão e ação. E isso a gente coloca aí no timing certo de investimento. Porque não adianta, né? Você pesquisar, e lógico, a pesquisa é muito importante, você entender o que você está fazendo é muito importante, você buscar fontes seguras de informações não fictícias, né? Factíveis. É importante também, mas você saber a hora certa de investir. Isso, para mim, na minha opinião, é o mais importante de tudo. E quando a gente traz uma oportunidade dessa, e vocês puderam ver lá no slide anterior, que ano passado era 3.999. Hoje a gente inicia com 5.500. Eu tenho um cliente que olhou lá atrás e não quis fazer, e agora quer fazer pelo preço lá do ano passado. Não tem mais. Acabou. Esse investidor perdeu o timing.
A Bruna aproveitou o timing, ela comprou por 3.999 porque ela entendeu que era o momento certo de fazer o investimento. Hoje, continua ainda sendo o momento certo de fazer o investimento, porque hoje você compra por 5.500 e você vai conseguir vender por 9, 9,5, 10, você entende? Só que daqui a pouco a gente não vai mais ter de 5.500. E esse preço vai aumentando, então aproveita o timing certo. Estudem, pesquisem e não percam o timing. Fora tudo isso, você precisa investir em um mercado seguro. Os Estados Unidos, ele é um mercado estável. Apesar de todas as especulações que existem hoje sobre a economia americana, ele continua sendo um mercado estável. Muito mais estável, na minha opinião, do que o Brasil. Né? Então, o dólar, ele deu uma baixada hoje lá perante ao Brasil, mas ele continua sendo um mercado estável. E qual que é a outra questão? Quando as pessoas me perguntam, Nath, mas e com toda essa questão aí da China, dessa guerra que estavam falando aí, que graças a Deus agora deu uma diminuída, né? Eu não sei nem, eu não acompanhei mais como é que tá agora no final, mas parece que deu uma diminuída aí na questão da guerra. Como é que tá a economia dos Estados Unidos? Existe um problema da gente investir em terreno hoje? Não. E por quê? Qual o motivo? Porque vocês não dependem de uma instituição financeira bancária. Uma instituição financeira, né? Um banco, no caso, para financiar o investimento de vocês. Então, vocês vão investir diretamente com a gente e o valor é um valor baixo inicial. Se vocês fossem comprar uma casa ou vocês fossem comprar uma frota de carro, quem aí já ouviu sobre esse investimento? Comprar uma frota de carro para fazer a locação, Jesus amado. Vocês precisam de uma instituição financeira. E essa instituição financeira, ela baseia todo o empréstimo dela em cima dos juros que o Fed coloca, que é o banco aqui dos Estados Unidos. E isso sim poderia causar um problema, a economia aí, a inflação sobe, o juro sobe, e isso poderia causar um problema no investimento de vocês. Mas investindo em terrenos, vocês não têm esse problema. Entende? Então, vocês investem no mercado imobiliário por um valor baixo, sem se preocupar com taxa de juros, com inflação alta, enfim, com tudo mais. Então, esse é um motivo para vocês investirem em terreno. Para ter um bem real em dólar, com potencial de valorização gigantesca, aquilo que a gente falou, quem investe em terra não erra. Então, o terreno é sim um potencial de valorização absurdo. Para proteger e diversificar seu patrimônio fora do Brasil. Então, quem está aqui também, para diversificar e proteger o patrimônio de vocês. Para quem está no Brasil também, dolarizar o patrimônio de vocês. Dolarizando, vocês estão aí, como a Camila falou, colocando aí mais 5 vezes mais, né? O valor de vocês, o valor do dinheiro de vocês. E porque é acessível. É mais acessível do que vocês imaginam, tá? Para iniciar esse tipo de investimento. Eu quero só fazer um pequeno overview de tudo que a gente viu aqui. Então, o que a Lotus faz? A gente compra terrenos através de leilão, de tax deed. Tax deed são propriedades que a gente compra pela falta de pagamento de imposto. Nós fazemos uma pesquisa vasta. A gente tem um departamento de aquisição que faz uma pesquisa vasta nesses terrenos. A gente tem essa pesquisa. Eu consigo disponibilizar essa pesquisa para vocês. A gente segura na mão dos investidores. Eu pego na mão dos meus investidores e eu caminho com eles durante todo esse processo. No momento que eles escolhem um terreno, no momento em que a gente precisa fazer documentação de compra e venda, no momento que a gente precisa fazer documentação de transferência, nós fazemos isso tudo junto. Inclusive, se o meu cliente ele tem interesse em abrir uma empresa e fazer esse terreno, começar a fazer esses investimentos através de uma LLC, que é uma companhia aqui dos Estados Unidos, a gente tem também essa assessoria contábil aqui dentro da nossa empresa. Ela vai dar toda uma assessoria para vocês aí de contabilidade, que foi a Claudinha que fez a última live comigo. E a gente também assessora os nossos investidores na venda desses terrenos, tá? Então, passando esse overview. Então, é basicamente isso, amiga. Mas ainda tem uma surpresa. Eu sei. É claro que eu tô aqui me segurando. Só falar uma coisinha, Márcia? Pode falar. A Márcia deixou aqui um recadinho falando que ela comprou um lote há um ano atrás e que ela tá deixando, ela não vendeu, tá deixando valorizar um pouco, mas que tem interesse em conversar com você. Claro, Márcia, vamos conversar. Então, depois aqui da Masterclass, Márcia, a Natália entra em contato com você. Eu acho importante agora, antes da gente segurar, eu sei que a gente já tá com o tempo mais estourado, eu vou tentar ser muito breve em anunciar a nossa surpresa, mas eu quero abrir para perguntas, amiga. A gente não abriu para perguntas ainda sobre esse tema aqui. Alguém tem perguntas? Se tiver pergunta, gente, agora é a hora. Agora é a hora. Porque a gente também não quer se estender muito, que eu sei que tá todo mundo cansado, todo mundo trabalhou Hoje o dia inteiro. terça. Né? Quem Aqui, não tá mandando por chat, senão vamos abrir câmera, eu quero conhecer vocês, gente. Só a gente aqui dando a cara a tapa. Tem aqui mais perguntas. Fala. Eu tenho uma dúvida. Onde vocês ganham? Vocês ganham uma porcentagem ou é só lucro? Ou não, porcentagem só lucro.
A gente ganha... Porque a gente faz Tá. tudo isso, mas a gente não faz de graça, concorda? Claro que não. Bobinha, né? Não, lógico que a gente não faz isso de graça, gente. Eu falei lá no começo que o condado exercia uma monarquia, mas a gente vive num país capitalista, né? Ninguém faz E de aonde graça é o nosso aqui. ganho? O que acontece? Quando a gente compra isso através do leilão, eu faço a venda desses terrenos para o meu investidor. Eu já ganho aí. Eu ganho nessa venda que eu faço para os meus clientes. Se esse cliente ele escolhe, se esse investidor escolhe fazer a venda com a gente, ele deixa esse terreno aqui, a gente cobra 10% do valor da venda. O que esses 10% englobam? Todo o processo da venda. Então, meus vendedores ganham comissão, né? O vendedor trabalha com comissionamento. Então, eles ganham na comissão. A gente tem também o impulsionamento, a equipe de marketing vai fazer todo o impulsionamento desse terreno. A gente põe placa nesses terrenos. Então, a gente vai lá, tem a pessoa que vai lá e põe uma plaquinha lá no terreno de vocês com o nosso telefone. E tem essa ideia, enfim, a gente tem toda uma equipe que trabalha com venda. Então, a gente cobra 10%. Todo um processo de venda, né? Exato, tem todo o processo de venda que a gente realiza aqui dentro da empresa e vocês utilizam dessa estrutura para poder vender o terreno de vocês. Mas mesmo assim, mesmo com esses 10%, a gente tem lá o Guilherme que fez os 23% dele. E isso foi dele, tá? Isso é líquido, é dele. Ele já é tudo... Já nos pagou. Já nos pagou, já tá tudo certo. Esses 23% que ele fez foi a porcentagem dele, tá? Então a gente ganha sim, e a gente ganha na venda desse terreno para os nossos investidores. E também nos 10% ali que a gente faz o pagamento da equipe de vendas. O Yuri, vou colocar 2 terrenos para venda. Nath, depois me chama. Beleza, Yuri. Fechado. Ana Cláudia também nos dá uma assessoria muito boa sobre as dúvidas fiscais. Sim, Sim, a Claudinha participou. Tá gravada, né, gente? A live da Claudinha? Quem tiver interesse, tá lá no nosso YouTube da Lotus, a live da Cláudia. Ela explica toda essa parte de contabilidade, de abertura de empresa, de como trazer dinheiro do Brasil. Enfim, é um assunto bem legal. Para quem não assistiu a live, tá lá gravada no nosso YouTube. Bom, eu acho que agora acabaram as perguntas. Se tiverem perguntas depois, a gente responde para vocês no grupo de WhatsApp que tem ali. Mas vamos para nossa surpresa, Nath. Que rufem os tambores. Exato. Vamos lá. Vamos lá, gente. O que acontece? De tanto eu receber mensagens, não só eu, Camila, Uau, meu pai eterno, ele já choveu desse tipo de mensagem para ele. A gente decidiu que era a hora da gente transbordar tudo isso que a gente faz aqui. Então, foi decidido que nessa Masterclass a gente iria anunciar que a gente vai abrir a nossa primeira turma para ensinar a comprar terrenos em leilão. Então, a gente não vai só vender os terrenos agora. A gente vai ensinar você que tem interesse de transformar isso num business, tá? A comprar terrenos em leilão. Cara, como eu... Não, eu ouvi demais essa pergunta. O pessoal falou, mas você não ensina a fazer, não? Ou se não, olha, eu quero participar do leilão. Você consegue analisar o meu terreno para mim, por favor? Para saber se eu tô comprando um terreno legal? Eu escutei isso demais. E a gente sempre ajuda, claro, a gente sempre ajuda. Mas devido a todos esses pedidos... E outra coisa, tempo, né? A gente não tem tempo para ficar ajudando, infelizmente, todo mundo. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem a opção de você investir com a gente, que foi o que a Nath falou até agora. Vamos lá, a gente pega você lá de trás e na escolha do terreno, toda a parte de documentação e venda. Mas agora está tendo a segunda fase, que é ensinar você a andar com seus próprios pés. Então, assim, não, eu quero ter esse business, né? Porque, querendo ou não, isso precisa de uma dedicação. Não é part-time. Não dá para você fazer isso part-time. Não é part-time. Né? Não, se você quer fazer um negócio realmente virar um investidor, ganhar dinheiro, você precisa, sim, que isso tenha muita dedicação. Então... Porque a gente teve muitos pedidos. Me ensina, como que faz? E a gente não tem mais esse tempo. Então, por que não fazer, então, um curso? Iremos dar curso agora sobre tax deed. E foi algo que eu sempre fiquei muito receosa a princípio. A Camila sempre foi a favor de fazer, o Al também. Eu fui mais receosa, falando, não, gente, poxa, mas aí, como é que a gente vai fazer? A gente faz a mesma coisa, a gente vai ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa que a gente faz. Precisou mudar aqui, ter uma mudança, uma mudança de mindset para eu poder entender que são mais de 3 mil condados na Flórida.
A gente não nos pode, Estados Unidos. a gente não pode ter essa cabeça limitada de que a gente não pode passar para frente o nosso conhecimento, né? Então, assim, para quem quer fazer, ótimo. Vamos aqui, entra no nosso curso, a gente vai ajudar, vai dar todo o respaldo, vai tirar todas as suas dúvidas e com isso você vai conseguir fazer o seu business. Exato. E a gente vai continuar tendo o nosso business, Exato. né? Não vamos ser concorrentes, seremos parceiros. Exatamente. Vou explicar para vocês um pouquinho, então, bem rápido e breve, como é que vai funcionar. Então, a gente criou um curso completo para quem deseja aprender todo o processo. O que é o todo o processo? Como pesquisar, como comprar, como entrar no leilão, aonde buscar as listas, quais os benefícios, quais os perigos que tem durante o leilão. Então, vai ser um curso que a gente vai dar do zero à prática. Então, a análise, a compra, a documentação, a valorização e como fazer a venda desses terrenos, tá? Então, é voltado para quem quer autonomia e transformar isso num business. E aquilo que a Camila falou. Entre no curso e entenda que isso é um business, isso não é um part-time, tá? Você precisa ter dedicação para trabalhar com isso. Não é algo simples, entende? Vocês precisam estudar sobre tax deed para que vocês façam as melhores compras, tá? E não erre no momento de comprar. Porque se errou no momento de comprar, meu amigo, você não vai vender. Você vai errar e não vai conseguir vender e passar a propriedade para frente. Você errou então, na primeira etapa do processo, né? Então, é algo certo. Então, aí a Camila também comentou sobre isso, né, amiga? Ô, gente, você viu meus slides? Eu tô prevendo. Você tem 2 caminhos, né? Você pode investir com a gente, fazer todo o processo. Então, você vai receber orientação personalizada, que a gente vai segurar na mão de vocês. Você vai fazer a escolha do seu lote com segurança. Você vai contar com suporte jurídico, contábil, técnico de todas as etapas do processo de compra. É um processo descomplicado, mesmo para quem mora no Brasil, né? Então, a gente tem os clientes, o Yuri mesmo falou aí, ele tá no Brasil, ele comprou com a gente. Ou, se não, você tem a possibilidade de fazer isso se tornar um business para você, tá? E se não fosse bom, lucrativo, a gente não estaria aqui fazendo tudo isso que a gente está fazendo hoje, tá? Então, é algo, sim, que pode vir se tornar muito bom e muito lucrativo para vocês também. Vocês sabem, né? Quem acompanha o CA, o Conquistando a América, vocês viram como foi a nossa história. Então, não tem como falar que não é algo lucrativo. Hoje, o motor, né, financeiro nosso é sobre isso. A gente deu a nossa virada de chave. Foi quando a gente começou realmente a ter estabilidade aqui nos Estados Unidos, quando o UAU começou a fazer esse negócio, mas ele mergulhou de cabeça. Sim. Então, para quem acompanha, que tá aí, sei lá, 10 anos aí acompanhando a gente, vocês conseguem ver a diferença, o antes e depois desse negócio. Exato. Então, é algo lucrativo, mas precisa de dedicação, tá? Então, quero fazer o curso. Vamos lá, o que vocês vão ter? Acesso ao curso completo com as aulas gravadas. Então, a gente vai gravar algumas aulas para vocês, iniciando lá desde do processo do que é o tax deed, do que é o leilão até a venda. Então, vocês vão ter acesso numa plataforma, Easy Course, que vocês vão entrar para poder assistir esse curso. Vocês vão aprender a analisar, comprar, revender os terrenos por vocês mesmos. Vocês vão ter acesso às mentorias. As mentorias, eu digo, vocês vão ter acesso à nossa equipe. Então, a nossa equipe vai estar dentro do grupo e eles vão te dar todo o respaldo. Então, a gente vai ter o Cairo. Acho que o Cairo tá aí na live. A gente vai ter o Cairo, que é o nosso VA, que ele toma conta da parte de acquisition, de compra das propriedades. Ele vai estar lá ajudando, auxiliando vocês também nesse processo. Eu vou estar lá e toda a nossa equipe, pessoal de marketing e vendas, depois vai entrar também para dar esse auxílio, esse respaldo na parte da venda dos terrenos. Então, vai ser tudo muito bem acompanhado. Vai ser um processo acompanhado de perto, tá? E todas as dúvidas vocês vão poder tirar por lá, por esse grupo exclusivo que a gente vai ter. É ideal para quem busca autonomia e deseja empreender nesse mercado. Vão aprender do zero, como comprar terrenos em leilão nos Estados Unidos com segurança e estratégia. Isso que é o mais importante, tá, gente? Comprar com segurança e estratégia. Não adianta comprar por comprar. Qual que vai ser o conteúdo? Então, o conteúdo a gente dividiu em 6 módulos. Você vai aprender desde o básico, como funcionam os leilões, até a estratégia prática de venda, para transformar o seu conhecimento também em resultado. É uma jornada do zero aos seus milhões, quantos vocês quiserem fazer aí com o terreno. O céu é o limite. O céu é o limite, gente. Vocês decidem aí o que vocês querem. Então, e como é que vai funcionar? Eu tô bem ansiosa, porque é algo que eu entrei, quando eu decidi, quando a gente falou assim, não, vamos fazer, cara, eu mergulhei nisso, eu falei, muito bom, eu quero fazer, agora eu quero muito fazer isso.
Então, a gente vai fazer um Zoom de boas-vindas no dia 8 de agosto, tá? Então, a abertura da turma vai ser agora. A gente abre as turmas agora. E elas vão encerrar, a turma se encerra no dia 8 de agosto, ao meio-dia. Então, deu meio-dia, fechou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, paciência, fica aí para uma segunda turma, uma segunda chamada. Então, a gente vai ter um Zoom de boas-vindas no dia 8 de agosto. A gente vai ter um grupo exclusivo com suporte direto da nossa equipe. Vai ser acesso às ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, quais são as plataformas que a gente utiliza? Quais são os sites que a gente faz a busca? Quais são os CRMs que a gente utiliza? Então, tudo isso vai ser aberto para vocês nesse curso. A plataforma Easy Course, ela tem lá um local onde você pode também fazer um chat. Então, depois de cada módulo, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar lá as dúvidas de vocês, que a gente vai responder essas dúvidas também. E a gente vai ter uma live de encerramento, tá? Então, a previsão é que vocês consigam fazer toda esse percurso desses 6 módulos em até um mês. Então, a gente vai agendar uma live de encerramento depois desse um mês, para que a gente entre e assim, sem hora para acabar, tá? Essa live não vai ter hora para acabar, um longão. Vocês vão perguntar o que vocês quiserem, a gente vai destrinchar, colocar terrenos que vocês procuraram, analisar terrenos juntos, então vai ser uma live sem fim, sem hora para acabar. Vai ser essa live após o nosso curso. Mas vocês vão continuar tendo acesso a esse grupo e vão ter acesso a esse estudo, a essa plataforma com o curso lá gravado durante 3 meses. Então, essa basicamente é a estrutura do nosso grupo, do nosso curso. E aí eu quero que vocês façam o seguinte, quem tiver interesse no curso, a gente vai colocar no link, no chat, a equipe que vai ficar, o link do grupo? Já colocaram aqui. Já colocaram? Ah, maravilha! Nossa, gente, essa equipe é nota 10. A gente vai colocar o link no chat, quer dizer, o link já tá no chat, do nosso grupo do curso, tá bom? Tá lá LOTS, o curso Latex Deed. Então, vocês entram nesse grupo, que aí a gente vai falar com vocês, vai colocar para vocês lá mais informação do curso, os preços, os valores, a forma de pagamento, tudo certinho lá dentro, porque não adianta a gente também ficar falando aqui para todo mundo que talvez tenham pessoas que não estejam interessadas em fazer o curso, tá bom? Para vocês que têm interesse em investir, a gente vai entrar em contato com vocês. A gente tem 2 grupos hoje. A gente tem o grupo Masterclass e a gente tem o grupo da LOTS. A minha intenção qual que é, gente? É unificar esses 2 grupos, tá bom? É colocar vocês dentro de um grupo só. Então, provavelmente, pós-live, a gente vai colocar o link do grupo da LOTS para que vocês entrem lá no link da LOTS, tá? Nesse grupo da LOTS, a gente vai disponibilizar os terrenos que estão em promoção não, né? Os terrenos que a gente tem com um valor bacana para vocês comprarem e investirem agora. A gente vai colocar terrenos que a gente acabou de fazer aquisição. A gente vai colocar lá também os links das lives. Então, a gente faz lives diariamente não, semanalmente? Quinzenalmente? Agora esqueci. Semanalmente para vocês também entrarem e comprarem os terrenos através das lives. Então, vai estar tudo lá nesse grupo da LOTS. Então, por favor, você que é do grupo da Masterclass, clica lá no grupo da LOTS e entra lá nesse grupo, tá bom? Pra gente unificar e colocar todo mundo junto. Gente, alguma dúvida sobre o curso? Tem uma pessoa com o nome de iPhone com a mão levantada. Ai, gente, sério, vamos lá. Coloca aí. Tem que abrir a câmera pra gente ver. Então fala aí, gente. Pede pro iPhone abrir a câmera. iPhone, abre a câmera. Pra gente Ou conseguir se não- ver você. Se não E o tiver. microfone. E o microfone? E o microfone, Você tá pra com a gente mão ouvir. levantada? Ou será que 3. esbarrou? Já fiz isso. Também. Já esbarrei a mão ali, levantei sem querer. Aqui. Olá. Olá, tá me ouvindo? Estamos? Pode falar. Eu teria uma dúvida em particular com relação aos terrenos. Caso quisesse fazer um mobile home, é possível Mobile colocar lá nos terrenos? Sim. Ou há alguma proibição? E a base dela, como é que é feita? Ou teria alguma pessoa para indicar? Sim, nesses terrenos que a gente trabalha hoje, no condado que a gente trabalha, ele é uma zona R2. O que significa uma zona R2? É uma zona mista. Então, você tanto pode pôr single family, como você também pode pôr mobile home. Mas isso a gente vê em condados que eles estão em desenvolvimento. Porque no momento em que ele desenvolve, eles cortam os mobile homes e ele se torna uma zona R1, que é uma zona só de single family, que é aquelas casas tradicionais. Tá? Então, essa região que a gente trabalha ainda traz a possibilidade de mobile home. O mobile home, você perguntou da base, né? Então, o mobile home, ele precisa... Você diz a base de construção ou de preço? De construção.
O motorhome novo, eles são vendidos por eixos, né? Então tem motorhome que tem 2 eixos, 3 eixos, enfim, depende. Mas o valor vai girar em torno aí de 90 a 120 mil um motorhome mais simples, de um eixo só. Eu pensei que você estava falando da base. Eu falei, tem que fazer um slab, tem que fazer... Já ia contar como constrói um motorhome. Mas aí depois que já tem esse direito adquirido, digamos assim, botou um motorhome lá, porque já comprou o terreno agora. Aí essa modificação na legislação, proibir no motorhome, quem já tem ou pedir autorização, continua com o direito ou realmente já perde? Continua com o direito do motorhome. Você não precisa tirar o seu motorhome de lá. A partir daquele momento para frente que não se pode mais construir. Agora, a gente chama essas construções de grandfathers, que são aquelas construções que ficam após a proibição, né? Então, no momento em que eles decidirem não aceitar mais motorhome, você que tem o seu motorhome lá, você é um felizardo, porque você vai conseguir uma propriedade num valor mais acessível do que todo mundo que está lá. Tá ok, muito obrigado. Por nada. Por nada. Mais alguém? Dúvida? Bom, gente, é isso aí. A gente se estendeu. Um pouquinho, né? 15 minutos. 15 minutinhos a mais. Mas eu espero que esteja bem claro na cabeça de vocês o que é isso, né? O que é esse processo de compra e venda de terrenos em leilões. O que vocês precisarem da gente, tanto para investir ou para querer fazer esse curso, estamos aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Entre no grupo para quem quer fazer o curso, quem quiser fazer o investimento, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição de vocês. É isso aí. Então, a gente ofereceu para vocês hoje duas modalidades diferentes. Eu espero que vocês tenham curtido. Estava muito ansiosa para contar essa novidade para vocês. E muito feliz com a nossa Masterclass. E teve mais uma pergunta. Opa! Teremos a parte de venda no curso? Sim. É a parte que eu mais gosto. Com certeza. Teremos a parte de vendas dentro do curso. Que eu acho que é a parte mais importante, né? Não, a escolha do terreno também é muito importante. Mas não adianta você escolher um terreno se você não consegue vender. Exato. Né? Venda é o coração de tudo, né, na realidade. E a gente fala isso... Muitas pessoas deixam de comprar com medo da venda. Então, a gente vai desmistificar esse processo de venda, como é que vocês podem fazer para vender. Então, ele tá super recheado, tá, gente, de informação. Tem aulas bônus, tem participantes especiais, enfim. Vai estar bem legal esse curso, eu tô bem empolgada. Então é isso, gente. Então, para vocês que ficaram até agora, muito obrigado. Foi um prazer ter essa Masterclass com vocês. E provavelmente a gente vai ter outras, né, Nath? Sim, A gente gostei teve um desse gostinho modelo. bom. Então fiquem atentos sempre lá no nosso Instagram, no Instagram da Lotes, que a gente sempre vai deixar lá um recadinho, uma informação falando as próximas lives, as próximas Masterclass, cursos, certo? Então, é isso aí. Até mais e boa noite. Até mais, pessoal.